aconteceu nada. Pegou o cajado, deu aquela disfarçada, né? Deixa eu ver se abre. E o Rio Jordão continuou como? Fechado. Glória a Deus. E aí, o que Deus falou com ele? Sabe o que Deus falou com ele? Nada. Já aconteceu com você? Orar e Deus não falar nada? O que já aconteceu? Diga amém. Amém. Já aconteceu com você orar por alguém e não funcionar? Você orar e não mudar nada? Não mudou nada. Daí, o que precisa fazer para orar mais um pouquinho? Sabe o que você tem que fazer? Esforçar e ter ânimo. Daí Josué deu aula, porque ele orou um dia, nada aconteceu. E ele orou pela segunda vez, pelo segundo dia. E Josué ensinou, sabe o quê? Que se você ora e Deus não responde, sabe o que você tem que fazer? Continuar. Mais alto, continuar. Então ele deu aula aqui, porque se ele falou, eu orei, costei o cajado, não aconteceu nada, eu vou continuar orando. E ele continua orando. No segundo dia, todo mundo esperando o que Josué ia fazer. No segundo dia ele acorda, ele ora, ele clama, ele pede, ele pede, ele pede, e Deus não respondeu. Deus não fez nada. E ele orou no segundo dia, e ele coloca de novo o cajado no rio, e o rio não aconteceu nada. Está pronto para isso? Está pronto para orar e nada mudar? Está pronto para orar e as coisas continuarem do mesmo jeito? E no terceiro dia ele orou de novo. Só que no terceiro dia, queridos, aí vem aqui, ó, aqui, capítulo 3, versículo 2. E sucedeu que no fim de 3 dias, quantos dias? 3, Josué 3:2. Ao final de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo dizendo, daí veio a direção de Deus. Qual foi a direção de Deus? Quando vides a arca do conselho do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, partimos também do lugar onde estáis, e seguia. Versículo 5. Deus falou com Josué, ele passou para o povo. Qual foi a mensagem? 5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Glória a Deus. No terceiro dia de oração, Deus deu a direção para ele. Não tem cajado, esquece cajado. Você vai pegar os levitas, eles vão pegar a arca da aliança. Vocês vão manter 1000 côvados de distância para que vocês saibam o que vocês devem fazer. Mantenha a distância. Quando o levita colocar o pé na água, o milagre vai acontecer. Aleluia. 3 dias orando, 3 dias ali orando, buscando Deus, dá uma direção, dá uma estratégia, e Deus deu. E quando chegou no outro dia, porque eles se santificaram, no outro dia, quando o sacerdote pisou, a água abriu e eles atravessaram para o outro lado do Rio Jordão. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que ainda faz milagres, Ele está aqui nessa noite para te curar, para te libertar. Por isso, se você orou uma vez, orou a segunda vez, continue orando. A resposta do Senhor, ela ainda chegará na tua vida. Diz o Senhor para você nessa noite. Aplauda o Senhor e glorifica a Deus. Aplauda Ele, aleluia. Glória a Deus. Mas por que com Moisés foi diferente, pastor? Por que com Moisés ele nem orou direito e Deus já mandou parar de orar? Porque cada um de uma forma, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas ele teve que se esforçar. Ele teve que se esforçar. Depois que eles atravessam o Rio Jordão, eles começaram a conquistar toda aquela região da terra que o Senhor tinha dado para eles. Chegou a primeira cidade inimiga para eles entrarem. Daí já não é mais o capítulo 3, daí eu viro 2 páginas e chego lá no capítulo 6. E no capítulo de número 6 é outra história, porque a Bíblia fala que Josué chegou na cidade chamada Jericó. Quem já ouviu falar de Jericó? Diga amém. Amém. Lugar maravilhoso. Chegou em Jericó. Capítulo 6, versículo 1. E a cidade de Jericó estava fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. A cidade era totalmente cercada de muros. Era uma cidade que ficava no lugar baixo,
Então tinha um muro que cercava a cidade para proteger a cidade. Josué olhou para aquela cidade e falou: e aí, Deus, o que vai ser aí? Deixa para lá? Vamos seguir a viagem? Larga para cá essa cidade? Deus falou: não, essa cidade eu vou entregar para vocês. Vou entregar na mão de vocês. Mas e aí, Deus, o que a gente faz então? Vai lá e conversa com o prefeito? Como é que é? Chega para o prefeito e conta para eles que a cidade é nossa, que o Senhor nos deu, é assim que vai funcionar? Deus falou: não, vocês vão conquistar essa bênção. A bênção já é de vocês, mas vocês vão tomar posse dela. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E Deus falou: Josué, não é hoje não. A bênção não é para hoje. A bênção é para daqui uma semana. Como você ficaria hoje se você ouvisse essa palavra de Deus para você? Tua bênção vai chegar daqui uma semana. Quem ficaria feliz? Diga amém. Amém. Uma semana, pastor? Já pensou? Daqui uma semana, próximo domingo, vai ser o teu testemunho para contar. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Diga amém. Amém. Recebo. Eu recebo. Sabe o que aconteceu? Ele falou: é uma semana. Você vai rodear essa cidade. Você vai rodear essa cidade os 7 dias. Só que no último dia, quantas vezes você vai ter que rodear? 7 vezes. Daí eu pergunto para você, para rodear, tem que ter disposição, tem que ter ânimo? Sim ou não, queridos? Sim. Para dar 7 voltas na saideira, tem que ter ânimo, disposição? Tem. Por isso que Deus colocou ele lá no começo: esforça-te, tenha ânimo, disposição. E quando Deus falou para ele rodear a cidade, sabe o que é interessante? Deus falou assim: vocês farão isso em silêncio. Vocês vão rodear em silêncio. Não é falando, não é debatendo, não é discutindo, não é conversando. Deus não falou para vocês rodearem orando, não é nem orando, é em silêncio. Forte isso, irmãos. É forte isso. Quem está entendendo, diga amém. Deus não falou: vocês vão rodear a cidade orando, ou vocês vão rodear a cidade cantando. Vai cantando, certo? Não, silêncio. Então eles saíram para rodear a cidade no primeiro dia em silêncio. Os soldados olhavam de cima do muro e falavam assim: o que esse povo está fazendo? Eles estão tudo quietinho, rodeando em silêncio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E a Bíblia não vai falar que começou a trincar o muro. A Bíblia não vai dizer que já abriu uma rachadura no muro. Estava tudo igual. Igual. E no 7º dia, Josué falou: agora são 7 voltas. E na última volta a gente vai dar um brado de júbilo, vamos tocar as trombetas e vamos glorificar o Senhor. E a vitória vai ser nossa. Glória a Deus. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? E eles foram fazer exatamente como Deus mandou. Exatamente. No último dia, na última volta, eles gritaram. E na hora que eles gritaram, diz a Bíblia que o muro caiu e o Senhor deu vitória para aquele povo. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor também está derrubando muros na tua vida e Ele está te dando a vitória que você veio buscar a noite da vitória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu milagre. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Então, Josué não sabia de nada disso. Josué não sabia que ele ia enfrentar uma cidade pequena chamada Ai. Eles iam perder e depois eles iam ganhar, mas eles iam perder primeiro. Josué não sabia de nada disso. Josué não sabia que ele ia orar e o sol e a lua iriam parar. Ele não sabia que ele ia precisar orar para enfrentar os reis inimigos, mas ele enfrentou. Então a palavra de Deus vai dizer que todos esses desafios de Josué ele enfrentou. E é isso que Deus está falando comigo, irmãos, nessa palavra. Enfrenta. Você vai desistir? É o teu casamento.
São teus filhos. Você vai desistir dos teus filhos. Você vai desistir do teu casamento. Você vai desistir da tua família. Você vai desistir daquilo que Deus entregou na tua mão. Você vai desistir do ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Você vai desistir do propósito de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo: esforça-te, lute, clame, porque Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Aí eu estava com essa palavra no meu coração, orando ontem. Teve uma hora que nós estávamos lá em casa ontem, eu estava incomodado ali na sala. Eu falei para minha esposa: olha, amor, eu vou no quarto, eu vou orar, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Eu entrei no quarto, queridos, eu peguei a Bíblia, eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor, dá uma palavra, Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração, queridos, em Gênesis. Eu quase preguei essa palavra, mas não era essa. Mas Deus me deu essa palavra ontem, em Gênesis. Eu não sou de contar o que Deus fala comigo, nem com a minha esposa, com ninguém. É eu e Deus nesses momentos, né? É aqueles momentos, tem coisas que você compartilha, mas tem coisas que você não compartilha. Não é verdade, irmãos? Quem entendeu, diga amém. O pastor Cleiton é assim, tem coisas que guarda para você, tem coisas que comenta. Eu sou assim. Deus me deu uma palavra.